No primeiro episódio, nós vimos um pouco mais sobre a história das primeiras perseguições aos cristãos, baseado no livro Espelho dos Mártires e o Livro dos Mártires. Neste episódio, agora focaremos em histórias reais que ocorreram com jovens, crianças, adolescentes, idosos, homens e mulheres. O intuito dessas histórias não é causar tristeza, medo ou pesar, mas fortalecer a fé de cada um de nós, que certamente passaremos por situações muito semelhantes ao que ocorreu no passado. Talvez o maior número de martirizados tenha sido de homens, valorosos cristãos, varões corajosos que depuseram suas vidas aos pés de Cristo e, quando possível, sacrificaram-se no lugar de suas esposas, irmãos, filhos, pais e mães. A coragem viril mostrada pelo jovem diácono Lourenço representa a atitude confiante de milhares de mártires como ele. Ao ser dada a sua terrível sentença, ser queimado vivo em uma grelha, Lourenço ficou feliz em partilhar dos sofrimentos de Cristo. Ele disse aos carrascos: "Podem me virar, este lado já está suficientemente queimado." Milhares assistiram ao martírio e grande foi o número dos que se converteram pelo testemunho deste jovem. Outro exemplo de corajosa mansidão foi a vivenciada por soldados, os quais eram em sua totalidade cristãos. Essa legião era chamada de Legião Tebana, onde tinham 6.666 soldados, e eles eram conduzidos por Maurício, Cândido e Exupério. Maximiliano dera ordens para que eles se dirigissem de Tebas, no Egito, até Agaúno, para combater os infiéis ao Império em Borgonha. Eles deveriam se encontrar nessa região e lá eles deveriam então queimar incenso para os deuses e jurar também a extirpação dos cristãos. Porém, nenhum desses soldados concordou. Maximiliano ordenou que ele pegasse um soldado de cada grupo de 10 e esse então fosse morto. E assim ele foi fazendo a cada grupo de 10, matando um, até extirpar todos aqueles soldados fiéis. Como cordeiros perante seus tosqueadores, eles não abriram a boca, não revidaram o que seria esperado de soldados armados, mas morreram honrosamente por amor ao Cordeiro de Deus, morto por nossos pecados. As mulheres sempre tiveram seus corações abertos para aceitar a mensagem e eram provavelmente a maioria dos membros da igreja naquela época. Arqueólogos encontraram na cidade de Sirta, no norte da África, 16 túnicas masculinas e 82 femininas. Pode-se conjecturar que este número expressivamente maior de mulheres do que de homens deve-se ao fato de que haviam diversas viúvas de mártires nessa época. O relato de Eusébio de Cesareia fortalece essa suposição ao afirmar que haviam 1.500 viúvas assistidas pela Igreja de Roma 50 anos antes. As mulheres da igreja primitiva provinham de diversas classes sociais, como era o caso de Perpétua e Felicidade, jovens de aproximadamente 20 anos que viviam na cidade de Cartago, no norte da África, que fazia parte do Império Romano. Isso foi cerca do ano de 200 depois de Cristo. Perpétua era uma jovem de família nobre e ela aprendeu a ler e escrever em diversas línguas. Perpétua esteve encarcerada acompanhada de mais 5 cristãos. Felicidade, uma jovem escrava que estava grávida, Sátiro, provavelmente aquele que catequizou Perpétua, e mais 3 jovens, Revogatus, Saturnino e Segundo. Naquela época, o costume era apenas batizar após aproximadamente 3 anos de intenso estudo, pois certamente os candidatos seriam perseguidos e teriam que estar firmes para não negar a sua fé. Perpétua não teve oportunidade de ser batizada antes, provavelmente porque não se completara o tempo de seu preparo.
No entanto, como a morte se aproximava, acabaram batizando-a durante seu aprisionamento. O que nós sabemos de Perpétua é que ela era casada e estava amamentando quando foi aprisionada. Filha de um rico aristocrata pagão que a amava muito, seu pai por diversas vezes tentou fazer com que ela desistisse de seus propósitos. No entanto, certo dia, após grande insistência de seu pai, Perpétua apontou um vaso e perguntou: Pai, pode esse vaso ser chamado de outro nome além de vaso? Ao que o pai respondeu que não. Sendo assim, ela disse: Eu também não posso ser chamada de outro nome a não ser de cristã. Ao tomarem conhecimento do dia marcado para o martírio, o grupo começou a orar para que Felicidade, grávida de 8 meses, pudesse dar à luz antes deste dia, pois era seu desejo padecer junto com seus irmãos, e era contra a lei romana matar uma mulher estando ela grávida. Após as orações, Felicidade entrou em trabalho de parto. Na noite anterior, após orações intensas de cada um do grupo, Deus lhes deu sonhos, revelando a cada um o modo que iriam morrer e lhes mostrava que em breve teriam sua recompensa. Finalmente, os amigos de prisão foram levados à arena, uns cantando salmos, outros admoestando o povo quanto à ira futura. Perpétua e Felicidade foram envolvidas em rede para que vacas lhe ferissem. Este animal era um símbolo do aleitamento materno. Assim que foi arremessada pelo animal, Perpétua rapidamente ajeitou seus cabelos, pois seria seu momento de triunfo. Também puxou seu vestido para que suas coxas não ficassem à mostra. Se preocupava mais com a modéstia do que com a tortura. Os relatos contam que ela não sentiu dor. Finalmente, os mártires deram um ósculo santo de despedida, pois seriam degolados. O escritor do restante da narrativa relata que o gladiador destinado a matar Perpétua não acertou seu pescoço, o que lhe causou grande dor. Vendo que ele estava atemorizado, Perpétua guiou a mão do jovem carrasco até seu pescoço para que desse o golpe mortal. Assim, de forma corajosa, se despediram estes jovens das torturas deste mundo, mas sua profissão de fé não foi em vão. Conta-se que um dos guardas da prisão que presenciou o comportamento dos jovens enquanto encarcerados e durante as torturas na arena, também pediu para morrer acompanhado destes valorosos. Glória a Deus por tantas almas salvas através destes testemunhos vivos. Muitos eram tentados a desviar-se de sua fé nas mais diversas áreas, tentados com promessa de riquezas, com a luxúria, castidade, mas o amor a Cristo sobrepujava todos os prazeres carnais. Ágata, uma moça cristã siciliana, era tão bela que Quintiano, governador da Sicília, se enamorou dela e por diversas vezes tentou vencer sua castidade. Colocou-a então nas mãos de Afrodita, uma mulher infame que tentou levá-la à prostituição, mas não pôde, pois a moça era inexpugnável. Quintiano, enfurecido, teve seus sentimentos de luxúria mudados em ressentimento e decidiu vingar-se da moça. Ágata foi açoitada, queimada com ferros incandescentes, rasgada com fechos afiados, suportando tudo com grande coragem. Foi então despida e deitada sobre brasas misturadas com cacos de vidro e depois levada à prisão, onde faleceu por sua fidelidade aos princípios divinos. Timóteo, um jovem diácono da Mauritânia, havia recém-casado com Mauro apenas 3 semanas, quando, por ordem do governador, ele deveria entregar a palavra de Deus para ser queimada. Ele foi incisivo em dizer ao governador que, caso ele tivesse filhos, ele preferia entregar os próprios filhos a serem queimados do que separar-se da palavra de Deus. O governador, então, mandou que os seus olhos fossem vazados para que não mais pudesse ler a palavra de Deus. Vendo que o jovem ainda era irredutível, ele mandou que pendurasse com uma pedra atada ao seu pescoço, de cabeça para baixo,
que a boca fosse amordaçada e que ele fosse então chicoteado. Maura, induzida pelo governador, foi solicitar ao marido que por amor a ela abandonasse aquelas ideias para que pudessem aproveitar o seu matrimônio, que pudessem ter mais dias de vida. Foi então tirada a mordaça para que Timóteo pudesse respondê-la, e ele disse que aquele amor dela era enganoso, que o amor verdadeiro é o amor de Cristo e que ela deveria arrepender-se e tomar sorte como ele na morte por Cristo. Ela então aceitou, assim como Timóteo, a morte por amor de Jesus. Ambos foram pendurados em cruzes, um ao lado do outro, e lá morreram. Vendo essa demonstração do amor verdadeiro, o governador, segundo a história, também aceitou o martírio, pois tinha entregado seu coração a Cristo através daquele lindo testemunho desse jovem casal. Não eram apenas homens valentes que morriam com corajosa dignidade. Milhares de crianças e adolescentes também suportaram as torturas com inabalável destemor. Este foi o caso de Pancrácio, um rapazinho de 14 anos de idade. Ao ser levado perante o imperador Diocleciano, causou tão boa impressão com seu porte, modos e palavras, que este quis adotá-lo como filho, desde que abandonasse a Cristo. O menino demonstrou-se tão firme na defesa de sua fé que o imperador, furioso, mandou decapitá-lo fora da cidade de Roma. Eulália, uma adolescente espanhola de 13 anos de idade, muito dedicada, passava várias horas do dia orando, estudando a palavra e distribuindo seus bens aos desafortunados. Desde pequena, admirava as pessoas que entregavam suas vidas a Jesus. A corajosa menina demonstrava tanta ousadia contra os seus perseguidores que seus pais a trancaram no aposento, na esperança de que o isolamento arredasse a menina de seus propósitos. Mas em vão, ela conseguiu escapar e correu durante a noite 50 quilômetros até o Fórum de Mérida. Ao chegar lá, disse em alta voz ao juiz para que todos a escutassem: A Vossa Excelência não tem receio de negar a existência do único Deus verdadeiro, assim condena a sua própria alma, bem como as de muitas outras pessoas? Homens malvados estão procurando mais cristãos para matar? Eis-me aqui, adversária de seus sacrifícios satânicos, com a minha boca e com o meu coração confesso que há somente um Deus verdadeiro. Ísis, Apolos e Vênus são ídolos vãos. O juiz tentou persuadi-la a abandonar suas ideias com promessas de casamento rico, relembrando-a de sua juventude, de que se apenas queimasse incenso aos deuses estaria livre. Ela, em impetuosa agitação, derrubou o altar e os ídolos com os seus pés, sendo então levada pelos carrascos por ordem do juiz enfurecido. Com ganchos, mutilaram o corpo da menina até que suas costelas ficaram expostas. Enquanto se seguia a tortura, a menina dizia: Ó Senhor Jesus, o teu nome está sendo escrito no meu corpo. Que grande prazer sinto em ler estas palavras, porque significam a tua vitória. Eis que meu sangue carmesim confessa o teu santo nome. Isto ela disse sem nenhum sinal de estar sentindo dor. Em seguida, atearam fogo em seus longos cabelos negros, acabando por sufocá-la. Foi assim que esta menina corajosa tomou seu merecido lugar entre os mártires. Foi durante esse período que o idoso Inácio, sucessor de Pedro como bispo de Antioquia, foi levado a Roma para ser torturado a fim de renunciar sua fé. Vendo que ele permanecia firme, o conduziram ao Coliseu para seu martírio. Ao aguardar sua execução, repetia com frequência o nome de Jesus para a numerosa multidão. Ao perguntarem o porquê de falar tanto este nome, ele respondeu: Meu querido Jesus, meu Salvador, tenho o seu nome tão indelevelmente escrito no meu coração que se alguém fosse cortá-lo em pedaços, descobriria que o seu nome estaria escrito em cada pedacinho. Suas últimas palavras de testemunho para os espectadores foram: Eu sou o trigo de Deus, serei moído pelos dentes de feras para me tornar um pão puro de Cristo, que para mim é o pão da vida.
Ao terminar esta fala tão sincera e profunda, foi despedaçado na arena por leões famintos. Que grande testemunho deste idoso homem foi deixado para aquela multidão expectante. Através do espetáculo sangrento, muitos foram impulsionados a descobrir de onde vinha tamanho amor por este Jesus, por quem estes mártires morriam, sem nem mesmo terem o visto. Foi na cidade de Esmirna, em 162 d.C., que Policarpo, bispo de Esmirna, foi martirizado. Um pouco antes de seu martírio, teve um sonho onde via seu travesseiro pegando fogo. A partir de então, soube a forma pela qual morreria. Estas revelações divinas não raro aconteciam entre os mártires. Possivelmente, era uma forma de Deus fortalecer a fé, dando um privilégio espiritual especial aos seus santos. Policarpo pretendia entregar-se de livre vontade às autoridades, mas após grande insistência de seus amigos, acabou se escondendo. No entanto, logo ele foi encontrado. Com toda a gentileza que possuía, Policarpo ofereceu aos soldados uma refeição e pediu 1 hora para orar, o que lhe foi concedido. Os homens ficaram desconcertados em prender um idoso tão simpático e inofensivo. Após chegar ao anfiteatro aqui da cidade de Esmirna, Policarpo foi levado até o procônsul, que ao ver um idoso tão simpático e caridoso, ficou penalizado em ter que sacrificá-lo. Sendo assim, o procônsul insistiu que Policarpo amaldiçoasse a Deus e aproveitasse os últimos anos da sua vida em paz. Policarpo então respondeu: "Como posso amaldiçoar meu Jesus, que por 86 anos sempre me tratou tão bem e nunca fez mal para mim?" O povo, ao ouvir o que sucedera, ficou desesperado. Pegaram as lenhas que tinham pelo caminho e trouxeram até o centro do anfiteatro para que ateassem fogo em Policarpo. Os soldados, então, amarraram Policarpo e, quando estavam para perfurar suas mãos e colocar no madeiro, ele pediu: "Me deixem como estou. Aquele que me dá forças para suportar o fogo também me dará forças para permanecer imóvel." A história conta que o fogo não consumia Policarpo, apenas a lenha. Os muitos cristãos presentes naquele fatídico episódio foram fortalecidos pela coragem do ancião e confirmaram sua profissão de fé, colocando seu futuro nas mãos de Deus, independentemente de qual fosse ele. Milhares de pais e filhos tiveram que passar pelo martírio das mais diversas formas inimagináveis. Podia-se notar quem era um verdadeiro e fiel sacerdote do lar pelo procedimento dos filhos frente às provas. Babilás, bispo de Antioquia, no ano 254 d.C., percebendo que estava prestes a surgir uma grande perseguição, começou a instruir com diligência não só adultos, mas também crianças e jovens. Ele instava que eles amassem Jesus de todo o seu coração e também morressem por amor do seu nome. Babilás e seus 3 filhos foram capturados e condenados. Assim que foi sentenciado à morte, Babilás cantou a letra do Salmo 116. Ele pediu então que fosse executado por último, para que seus filhos, ao vê-lo morrerem, não se desanimassem. Ao carrasco executar seus filhos, Babilás então dizia as seguintes palavras: "Eis-me aqui, Senhor, eu e os filhos que tu me deste." Às vezes filhos perseguiam pais, ou até mesmo pais perseguiam seus filhos. Este foi o caso de Vito, um garoto de alta classe que tornou-se cristão por ter sido instruído pela fiel ama que o criara. Seu pai, um pagão devoto, ao descobrir que seu filho tornara-se seguidor de Cristo, tentou de todas as maneiras fazê-lo voltar ao paganismo. Vendo que era em vão seus esforços, sacrificou seu filho aos ídolos. Que contraste com os pais cristãos que morriam com os seus filhos. Uma das histórias que mais me comove
é a história de uma mãe fiel e do seu filhinho corajoso. Essa história está escrita no livro chamado Livro dos Mártires, de John Foxe. O impiedoso imperador Galério invadiu a cidade de Antioquia com a intenção de exterminar os cristãos. Romano, um cristão piedoso, reuniu os irmãos para admoestar jovens, crianças, adultos e idosos a não renunciarem à fé, e todos mostraram a mesma determinação de, se preciso, derramar o seu sangue por Jesus. Quando as autoridades tomaram ciência do fato, Romano foi chamado perante eles e sentenciado a sofrer chicotadas com pontas de chumbo, pois havia animado seus colegas a não apostatarem. Esta sentença ele recebeu com alegria. Enquanto era torturado, ele pregava de Jesus, o Filho unigênito, e seu grande sofrimento por amor. O prefeito, irado, ordenou que lhe esmurrassem os dentes, arrancando-lhes até que não pudesse mais falar corretamente. Após ser desfigurado, ele os agradeceu, pois cada uma de suas feridas eram bocas com as quais ele podia louvar a Deus. O prefeito, assombrado, mandou que parassem as torturas e disse que Cristo é um Deus de ontem e que os deuses eram de extrema antiguidade. Ao que Romano aproveitou a oportunidade para pregar sobre a origem de Cristo, sua humanidade, divindade, morte e expiação pelos pecados. Em seguida, disse ele: "Dê-me, ó prefeito, uma criança de apenas 7 anos, idade isenta de malícia, e o Senhor ouvirá o que ela tem a dizer." Então foi chamado o menino dentre a multidão, e o menino prontamente se apresentou. Aquele menino tinha a idade do Samuel, 7 anos. Romano então lhe perguntou: "Você crê que existe apenas um Deus ou vários deuses?" E o menininho então respondeu: "Para nós crianças, não podemos acreditar em muitos deuses, porque Deus é um só." A esta altura, o prefeito, tomado de puro espanto, disse: "Tu, jovem vilão e traidor, onde e de quem aprendestes isto?" "A minha mãe, ela me ensinou que eu devo crer em Cristo." Chamou-se então a mãe do menino, e ela de bom grado apresentou-se. O prefeito ordenou que a criança fosse pendurada e açoitada. Os condoídos espectadores deste ato impiedoso não conseguiam controlar as lágrimas. Apenas a mãe, exultante e feliz, a tudo assistia com as faces secas. Na verdade, ela repreendeu o seu doce filhinho por implorar um gole de água fria. Ela lhe disse para ter sede da taça que beberam os infantes em Belém, que não tiveram mais leitinho das suas mães. Ela lembrou o seu filhinho também da história de Isaque, de como ele foi resiliente e permaneceu imóvel ante o sacrifício. Enquanto era dado esse conselho, o sanguinário algoz arrancou o couro do alto da cabeça do menino, com o cabelo e tudo. Gritou então a mãe: "Aguenta, filhinho, logo tu verás aquele que colocará uma coroa na tua cabeça nua." Ao chegarem ao local escolhido, os carrascos arrancaram o filho de sua mãe, que o tomara nos braços. A mãe, limitando-se a beijá-lo, entregou a criancinha. "Adeus, meu doce filhinho." E enquanto o carrasco aplicava a espada ao pescoço da criancinha, ela cantou assim: "Toda a glória e todo louvor nós te rendemos, Senhor, neste dia em que a vida deste santo tu recebes com todo o amor." Tendo sido cortada a cabeça do inocente, a mãe a envolveu em seu vestido e a segurou no colo. Queridos pais e mães, como estamos educando os nossos filhos? Será que nós estamos sendo pais superprotetores, criando crianças mimadas, cheias de vontade próprias, que não sabem o que é receber um não sabem passar por momentos de privação? Ou nós estamos ensinando as crianças o caminho da abnegação, o caminho que certamente os educará para, se necessário for, que eles sejam mártires? Se por acaso o seu amor para o seu filho
for maior do que o seu amor para Deus, você não vai precisar se preocupar, porque você não vai deixar com que seu filho sofra, porque você deixou sua vida inteira a criança sempre tendo as melhores condições e as suas vontades sendo sempre satisfeitas. No entanto, se nós queremos que as crianças elas trilhem esse caminho, elas sejam preparadas, nós precisamos dar o exemplo de abnegação, de firmeza de caráter, de comunhão constante com Deus, pois só assim nós mostraremos o caminho, um caminho que não será fácil, mas certamente nos dará a coroa da vida eterna.